Olá, eu sou o Jackson, um técnico aqui da Interlaser Máquinas e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje vamos estar realizando a montagem da nossa Modelari 100. Para começar a montagem da nossa Modelari 100, vamos estar iniciando com a nossa caixa de roscas. E aqui no caso, pessoal, tem um detalhe bem importante aqui na hora da montagem, tá? Aqui a gente de frente com a máquina, tá bom? Aqui nós temos, 4 engrenagens. Se vocês perceberem, as duas engrenagens aqui do lado esquerdo, elas são mais grossas, tá bom? As duas do lado esquerdo são mais grossas e as duas do lado direito, elas são mais fininhas. Sabendo disso, a gente pode iniciar a montagem. Então, vamos pegar a nossa caixa aqui de roscas, tá? E um detalhe aqui para vocês. Essa caixa de roscas, ela vai exatamente nessa posição aqui, porém com as roscas montadas dentro dela, tá? Para facilitar, para vocês aí de casa assistindo o vídeo, eu vou deixar na mesma posição que ela vai, porém eu vou deixar de pé e eu vou virar aqui para vocês, tá bom? Sempre a gente começa montando por as duas roscas menores, que elas ficam aqui no canto. Por quê? Ela vai da onde está aqui o meu dedo até essa parte aqui de baixo, tá bom? Que são as duas do canto. As duas do meio, elas são mais fundas, por isso que elas são mais compridas, tá vendo? Então, para iniciar, a gente vai pegando as roscas menores. Nessas duas roscas menores, tá? Vocês vão perceber que aqui nesse rasgo que tem, nessa abertura que tem em cada rosca, tem uma que é mais larga aqui, do que a outra, tá bom? Essa que é mais larga, a gente vai colocar no canto esquerdo da caixa, tá bom? Vamos colocar dessa maneira aqui. E a outra que é mais estreitinha, a gente vai colocar no canto direito da caixa, tá? E agora a gente vai pegar as roscas maiores e vocês também vão perceber que aqui eu tenho a mesma diferença, tá bom? Esse lado aqui, ele é mais largo e esse outro lado é mais estreitinho. Então o lado que é mais largo, eu vou colocar na esquerda da caixa, que são as duas do meio. E o lado que é mais estreitinho, eu vou colocar no lado direito da caixa. E agora que eu já coloquei as roscas na caixa, eu vou virar na posição inicial. E aqui eu só vou colocar a mão de baixo para elas não caírem, tá bom? E agora eu vou encaixar essa caixa com as roscas aqui na parte de cima do equipamento. E agora eu vou encaixar as roscas da nossa Modelari nas engrenagens, tá? Porque quando a gente for ligar o equipamento, o que vai girar são as engrenagens, encaixada nas roscas, elas vão girar também, empurrando a nossa massa e o nosso recheio. Então eu vou encaixar aqui um lado, encaixei o outro, aí eu vou girando até encaixar, encaixei aqui o outro também. E aqui, pessoal, temos mais um detalhe também na hora da montagem que é muito importante, tá? Para a gente não ter uma variação muito grande na hora da produção. Aqui no caso, esses dois lados aqui, da esquerda, tá? Essas duas roscas, elas estão casando uma com a outra, elas estão alinhadas uma com a outra. Aqui nesse outro lado direito, tá vendo que eu tenho uma diferença, um espaço entre elas, que elas não estão casando, não estão alinhando uma com a outra. Se eu montar dessa forma desalinhado, eu posso ter uma variação muito grande na hora da produção. Então eu preciso corrigir esse lado que está desalinhado para ficar igual ao lado esquerdo, que elas estão casadas e alinhadas. Então, para a gente iniciar essa correção, eu vou pegar a rosca que é mais comprida aqui do lado direito, que está desalinhado, vou tirar aqui da engrenagem, vou girar mais uma vez e eu encaixo de novo. Tá vendo a diferença? Agora elas estão igual ao lado esquerdo. E nesse próximo passo a gente vai iniciar a montagem dos moldes, tá? Então aqui nós temos os moldes, vou iniciar montando aqui o primeiro, nesse lado aqui, Esse vai ser o primeiro a ser montado. Tá bom? Encaixei o primeiro, o restante sempre no sentido anti-horário. Então o próximo molde vai ser à direita de cada molde. Encaixei mais um. E aqui nós temos o nosso último molde, tá? Encaixei aqui o sexto molde. E agora, quando eu finalizo de montar os moldes, eu vou ajustar esse parafuso, tá? Porque se eu não ajustar esse parafuso, eu posso ter uma rebarba na hora da produção. Então o que eu vou fazer? Vou apertar esse parafuso. Quando eu vejo que o parafuso não vai mais, eu volto mais um pouquinho o parafuso e depois eu vou apertar essa porquinha, tá?
porque aqui no caso, se eu apertar muito forte esse parafuso, eu posso danificar os moldes. E nesse próximo passo, vamos montar o prato, que é essa peça que fica em cima dos moldes. Ele não tem um lado certo, posso montar tanto dessa forma, tanto dessa, porém eu tenho que alinhar os parafusos com esses buraquinhos aqui. Depois de alinhado, eu venho com os parafusos, encaixo um, eu vejo que pegou rosca, eu já vou para o segundo. Quando os 3 estiverem rosqueados, agora eu posso apertar um pouquinho. Encostou aqui na base, já está montado, tá? Que eu não preciso apertar muito forte não, senão eu posso forçar a parte de baixo dos moldes também. E aqui está montado. E aqui vamos iniciar a montagem do nosso cabeçote. Aqui o nosso cabeçote, ele está inteiro desmontado, tá? Então só para vocês lembrarem, ele vai exatamente nessa posição, porém com as peças dentro. Então para facilitar, eu vou pegar o cabeçote, vou deixar ele de ponta cabeça aqui, ó, e eu vou virar ele. E aqui nessa parte de dentro, eu vou montar essa peça que é o nosso divisor, que é onde vai definir onde vai a massa e onde vai o recheio, tá? Vocês percebem que nessa parte arredondada aqui do nosso divisor, ela tem o mesmo formato que lá dentro, ó, tá vendo? Então eu sei que ele vai ser montado assim e não dessa forma. Então eu sei que ele vai ser montado assim, porém em qual posição? Porque ele tem vários lados, né? Eu sempre vou alinhar esse buraquinho que tem aqui no nosso divisor, ó. Ele é o único que tem aqui, tá? Vou virar aqui para vocês verem, ó. Ó, tá vendo? Ele é o único, tá? Eu vou alinhar esse buraquinho com esse parafuso, tá vendo? Então, ó, vou alinhar na mesma linha aqui do parafuso, ó. O parafuso, ó, ele vai ser encaixado bem aqui. Quando eu apertar esse parafuso, ele vai prender a peça. Então, eu encaixo dessa forma, ó. Vou até o final. E aqui no caso, quando eu apertar esse parafuso, vocês vão perceber que dá para ver o parafuso lá de cima, tá? Então eu vou apertar até o final para segurar a nossa peça, que é o divisor. Encostou aqui na peça, ó, montado, tá? Agora ele tá firme no nosso cabeçote. E no próximo passo, a gente vai montar a parte aqui de cima, que é o nosso tampão, que é essa peça aqui, tá bom? Então sempre que eu não for utilizar o cabeçote para fazer enrolado de salsicha, eu sempre tenho que utilizar esse tampão, que ele vai impedir que a massa e o recheio suba. Então veja aqui o lado do parafuso, ó, onde vai ser encaixado. Vou colocar exatamente nessa posição, vou apertar aqui o parafuso e ele está preso, tá bom? Aí nessa parte de baixo do nosso cabeçote, a gente vai encaixar a nossa porca reguladora, ela vai ser montada bem aqui embaixo. E na parte final, a gente já vai encaixar o cabeçote aqui na nossa modelagem. Eu vou pegar aqui os manípulos, ó, vou colocar exatamente nessa posição. Pego o manípulo, vou apertar aqui de um lado. Pego o outro manípulo, eu vou apertar aqui do outro. E aqui eu vou apertar os dois juntos, tá? Porque aqui no caso, ó, no cabeçote, eu tenho essa borracha vermelha que fica entre o cabeçote e entre essa caixa, que se eu não apertar muito pode vazar a massa e o recheio. Então aqui aperta um pouquinho, não precisa exagerar na hora da montagem. Apertei, cabeçote montado. E agora nessa parte final da montagem da modelagem, vamos colocar as proteções. Aqui eu vou começar colocando a nossa cuba de massa e recheio, tá bom? Aqui eu tenho um sensor e eu coloco exatamente nessa posição. Logo em seguida, pego os manípulos e eu vou prender aqui na lateral da nossa cuba de massa e recheio. E por último, vamos montar a nossa última proteção, que é a proteção dos moldes, tá? Que ela vai exatamente nessa posição, ela fica em cima desse parafuso aqui que fica nas laterais. Logo em seguida, eu vou prender ela com os nossos manípulos. Coloquei um lado, coloquei o outro. Proteção montada. E esse foi o vídeo de montagem da nossa Modelari 100. Espero que tenham gostado. Curta, compartilha, se inscreva no canal e até a próxima.